Méliès e a montagem cinematográfica. Olá, meu nome é Isabelle Pinto, eu sou estudante do terceiro ano do curso de Multimídia e hoje eu vou falar um pouco sobre Georges Méliès, um importantíssimo diretor e ilusionista francês, além de sua contribuição para a montagem cinematográfica e como seu trabalho influencia até os dias atuais. Mas, antes, é preciso compreender como a montagem e a edição são importantes para produções audiovisuais, como elas interferem na construção da narrativa cinematográfica e também conhecer seus percussores teóricos e práticos. Então, o que é a montagem? Para que serve? Como desenvolveu? Como está agora? Então, a montagem é um processo criativo de escolha e justaposição de planos e sons para construir, por meio da edição, uma narrativa de um produto audiovisual. E tem início lá na decupagem do roteiro, que orientará como o filme será filmado e por quê. Ou seja, um conjunto de cenas em determinada ordem gera um efeito específico. Antes de Méliès, já haviam alguns diretores e invenções se desenvolvendo. Por exemplo, o Zoprexcop, de Edward Murbin, que reproduzia várias imagens captadas em sequência e dava a sensação de movimento. E também o cinetoscópio de Thomas Edison, que era basicamente um projetor. Contudo, o cinema só se consolidou no ano de 1895, com a dupla de irmãos Auguste e Jean Lumière, os quais criaram o cinematógrafo, um aparelho capaz não só de filmar, como também projetar seus filmes. Com isso, eles contribuíram para a difusão e evolução do cinema, pois no evento A Sessão do Grande Café, eles exibiram ao público pela primeira vez o aparelho, juntamente com o primeiro filme da história da humanidade, o curta de 1 minuto denominado O Trem Chegando à Estação. Esse curta era uma obra simplista e estática, que não tinha pretensão narrativa e seus ângulos e planos assemelhavam-se ao de um espectador teatral. Porém, ele causou um impacto tão grande que os espectadores achavam que o trem ia invadir mesmo e atropelá-los assim, o que causou uma admiração muito grande. Convenientemente, Méliès foi convidado para esse evento pelos Lumière e ele ficou assim tão encantado pelo aparelho que ele se propôs a comprar. Porém, os Lumière acharam que, tipo assim, era um objeto mais para estudo científico e achavam que o cinema não ia dar certo. Estavam enganados, né? Então, Méliès ficou, tipo assim, tão determinado mesmo em conseguir aquela máquina que ele foi até Londres, conseguiu um protótipo da máquina e foi aperfeiçoando ela até chegar no modelo ideal. Um dia, experimentando seu novo brinquedinho, né, entre aspas, filmando o movimento da rua, assim, bem de boa, a câmera dele simplesmente parou, bugou, assim, do nada. E quando ela voltou, tinha pulado pra outra cena, assim, né? Tipo, as pessoas, os movimentos ali na rua, simplesmente tinham mudado, do nada. E aquilo ali explodiu a cabeça dele, porque ele viu um mundo de possibilidades com aquilo. Que depois a gente conheceu como corte, que é essa pequena ruptura que muda de uma cena para outra. Méliès abriu seu próprio estúdio de cinema, o Star Film, onde ele se preocupou não só com o conteúdo estético das suas obras, já que apresentavam sempre cenários imensos, com personagens sempre bem arrumados, né, com figurinos e uma equipe muito grande, mas também com conteúdo narrativo, já que suas obras também apresentavam uma sequência lógica dos fatos. E Méliès, com seus truques de mágica, né, entre aspas, conseguiu desenvolver uma linguagem técnica que consolidou a montagem e gerou efeitos assim que são usados até os dias atuais. Pode-se citar, por exemplo, o efeito do stop action, no qual a câmera parada e a mudança de objetos ou personagens de cena criam um sentido ilusório, tal qual esse Rios da Studio Gamer Mariana Lo, e também o efeito das telas divididas, que assemelha-se muito a esse TikTok do Diego Cruz, no qual ele, numa mini cena de filme, aparece de diferentes maneiras no mesmo plano. Também existe o crossover e a dupla exposição, nos quais duas cenas sobrepostas se misturam, podendo ou não ser usados como transição, tal qual o clipe da música How Deep Is Your Love, da Gigi Hadid, no qual ela aparece confusa e dá essa sensação também, né? Porque ela está transitando de um lugar para o outro sem saber para onde é que vai, por que isso está acontecendo. Então dá realmente essa sensação de confusão. Seu principal sucesso foi o filme Viagem à Lua, conhecido como o primeiro filme de ficção de muitos da história do cinema.
e também uma de suas maiores produções, porque esse aí durou uns 14 minutos em média, e geralmente seus filmes tinham a duração de 1 a 3 minutos. Dizem que ele produziu cerca de 500 filmes, ou seja, muito filme, muito sucesso, muito dinheiro. Porém, com o advento da Primeira Guerra Mundial, ele acabou perdendo a fama porque o interesse e as preocupações da população acabaram mudando. O que levou ele a ter um momento de raiva, assim, onde ele destruiu seu estúdio, seus filmes, e ele acabou ficando pobre e caindo no anonimato até que um grupo de cineastas resolveu procurar por ele suas obras. Com isso, conclui-se que o uso de cortes, efeitos, movimentos de câmera, transições ou simplesmente a ausência de todos esses elementos ao longo da história do cinema possibilitaram alterar o espaço e o tempo, criando narrativas espetaculares que marcaram diferentes gerações. E tudo isso só foi possível graças aos esforços de diferentes diretores, inventores e intelectuais. Então, desde fazer um longa-metragem desses indicados ao Oscar, até um Reels desse que você vê em seu Instagram, envolve muito intelecto e criatividade, desde sua idealização no roteiro até sua finalização na edição. Portanto, a montagem que concretiza todas essas etapas é fundamental nas produções audiovisuais, e compreender seu uso desde o princípio altera totalmente a nossa percepção nos filmes, pois nesse universo nada é por acaso.